Pai, nós estamos na Tua presença. Se nós estamos aqui é por causa da Tua presença, Pai. E o que mais nós queremos é esse renovar da Tua presença cada vez mais. Não apenas nesse dia, Pai, mas nós cremos que o Senhor está iniciando marcos na Tua casa, na Tua igreja. E por isso nós nos colocamos diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser se sentar, a palavra que o Senhor me deu para ministrar a vocês é que o fogo não vem sobre altar quebrado. Quem crê que o fogo de Deus vai cair nesses dias sobre a igreja do Senhor, queridos? Quem está esperando sobre um fogo de avivamento? E eu creio que neste dia solene, nesta convocação solene, nós cremos de todo o coração que algo está sendo produzido. Porque esse ajuntamento de pastores, isso é um milagre, queridos, como o Haroldo disse nessa manhã. Mas eu creio também que o fogo vem porque há um tempo onde o juízo vai começar pela casa de Deus. Tem que ter arrependimento? Tem, mas há um juízo. E nós cremos que os céus dessa nação estarão abertos, sim ou não? Nós cremos que o Senhor vai abrir os céus dessa nação. E por isso ontem nós estávamos conversando sobre o que ministrar, e eu queria ministrar sobre o profeta, que é considerado aquele que prepara a vinda do Senhor. O profeta do fogo, Elias. Porque eu quero falar sobre esse fogo que tem que arder, você sabe, continuamente sobre o altar, o fogo que não pode parar. Nós cantamos hoje, eu tenho lenha, eu tenho fome. Só que eu quero te dizer, queridos, não adianta a gente querer fogo se o altar estiver quebrado. Se não houver quebrantamento, se não houver arrependimento. E por isso, quanto nós clamamos sobre esse fogo que tem que vir sobre as nossas igrejas, sobre o Brasil, sobre tudo aquilo que tem que acontecer, sobre este lugar nesse dia. Eu preciso lembrar que havia um momento exatamente como esse, onde Elias estava inconformado com o cenário da nação. Inconformado com aquilo que estava acontecendo. E por que ele estava inconformado? Porque o povo estava com o coração dividido. O coração ainda não era um. Eles estavam cocheando entre dois pensamentos, entre duas ideias. Porque na realidade, aquele que devia ser o povo de Deus tinha virado as costas para o trono de Deus. Tinha abandonado o altar, tinha abandonado essa intensidade, tinha ido atrás de outros deuses, outras situações. E quantos deuses têm ocupado os corações das pessoas, queridos? Só que isso trouxe consequência à nação de sofrimento, dor, seca, enfrentar problemas de toda a ordem. Mais ou menos aquilo que nós estamos vendo, queridos. E para mudar aquele quadro, e eu creio que para mudar este quadro que nós estamos vivendo, nós precisamos nos voltar inteiramente ao Senhor, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a visão de Deus. Mas nós precisamos, antes de tudo, desse altar espiritual. Nós precisamos desse fogo. Só que eu quero repetir, o fogo não cai sobre qualquer altar. O fogo só cai sobre altar restaurado. Altar onde só Ele e unicamente Ele é glorificado e exaltado, onde só Ele é reverenciado. E é por isso que Ele nos quer, neste dia e todos os dias, diante dEle, diante da Sua presença, nos entregando a Ele. Mas antes de eu falar sobre esse altar que Elias restaurou, eu creio que existem dois fogos. A Bíblia fala sobre muitos tipos de fogo, mas existem dois fogos que estão vindo sobre a casa de Deus nesses dias, porque é hora de começar o juízo pela casa de Deus. Deus, o Senhor Jesus, virá para uma noiva sem mancha, sem mácula, sem coisa semelhante. É tempo de santidade, amém, queridos? É tempo da noiva estar limpa diante do Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos entender, tudo que nós temos visto, é porque há um fogo que Deus não aceita, que é o fogo estranho. Lá em Levítico capítulo 2, fala que tinham dois sacerdotes que pegaram o incensário. E quando eles foram apresentar fogo diante do Senhor, eram sacerdotes, foram ministrar, mas o fogo que apresentaram era o fogo estranho. Era um fogo diferente. Um fogo que não agrada o coração de Deus.
A fumaça que esse fogo produz não chega às narinas, e quando chega às narinas dos céus de Deus, cheira mal. E quanta gente nós estamos vendo, queridos? Querem ministrar, querem ser sacerdotes, pegam o seu incensário, pegam o seu instrumento, pegam o microfone, pegam a palavra para pregar, mas estão vivendo uma vida imoral, estão vivendo uma vida errada, com práticas sexuais ilícitas, com práticas abomináveis, rebeldes, mentirosos, vida torta, e querem chegar diante de Deus, pegar o incensário, cantam, adoram, pregam, falam a palavra, tremem, caem, rolam, produzem, até as pessoas tremem, mas esse fogo não chega diante de Deus, porque Deus está olhando e diz, é fogo estranho, e eu não aceito esse tipo de fogo. Eu vou limpar, porque eu venho para uma noiva limpa, sem mancha. E aí ele diz no versículo 2, lá de Levítico 10, naquele momento Deus enviou o fogo verdadeiro, o fogo consumidor, e aqueles homens foram consumidos. E naquele momento Deus falou, eu mostrarei a minha santidade, no versículo 3, naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o meu povo. Queridos, eu vou repetir, é noiva santa e imaculada, santidade, porque o fogo nas lamparinas da noiva não é fogo estranho, é o fogo produzido pelo óleo do Espírito Santo do Senhor. Não é um fogo diferente, elas não apresentam um fogo na lamparina que Deus não aceita, mas aquele fogo que ilumina é o fogo produto desse óleo. E é por isso que para que o avivamento venha, e já está vindo, o fogo estranho será tirado do nosso meio, e fogo consumidor será enviado em primeiro lugar para queimar toda a palha, todo o feno, toda a madeira. Por isso é necessário arrependimento, porque esse fogo vai produzir o fogo verdadeiro na igreja do Senhor, queridos. E lamentavelmente, quando Elias encontrou, ele foi lá diante do povo, o altar estava quebrado, não havia altar verdadeiro, e ele falou, nós precisamos restaurar esse altar. E é por isso que muitas vezes a gente está esperando algo de Deus, e Ele olha para nós e diz, a resposta já está em vocês. Muitas vezes nós estamos dizendo, Senhor, eu estou esperando por esse fogo de avivamento. Ele fala, os céus já estão prontos para derramar fogo, mas cadê o altar restaurado? Cadê as vidas restauradas na minha presença? Eu quero incendiar meu povo. Aqui no céu o maçarico está pronto, o lança-chamas está pronto, mas cadê os corações que querem ser incendiados pela minha presença de forma correta? E aí a palavra de Deus é essa, não há fogo sem restaurar o altar. E eu quero falar sobre isso agora, sobre os nossos pontos de oração. 1 Reis capítulo 18, versículo 31 diz assim, tomou 12 pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome, e com aquelas 12 pedras edificou o altar em nome do Senhor. O altar estava quebrado, de repente ele olhou naquele ambiente, e ele pegou 12 pedras brutas e edificou o altar. E a primeira lição que eu quero trazer para nós, que vai ser o nosso motivo de oração, é que Deus não derrama fogo quando há divisão. Deus não derrama o seu fogo quando os corações estão divididos. Até aquele momento, Israel, o povo de Deus, estava dividido. E por isso Elias pega 12 pedras representando as 12 tribos. Edifica com elas o altar, pedras brutas. E isso é interessante, porque eram pedras imperfeitas, foram achadas ali. Não eram lavradas, não eram esculpidas. Mas lá em Êxodo capítulo 20, versículo 25, e Deuteronômio capítulo 27, versículo 6, quando fala do altar, diz que o altar justamente tem que ser composto por pedras brutas. E hoje é dia de assembleia solene. E como eu estou falando de quebra de divisão, eu queria que você desse a mão para quem está do seu lado aí. Nós vamos começar a declarar unidade em nome de Jesus. Olha para o lado aí e fala assim, nós temos limitações. Fala isso para o teu irmão. Nós somos diferentes. Somos ou não somos, queridos? Temos um ajuntamento de ministérios diferentes, ideias diferentes, algumas teologias diferentes. Nós somos diferentes. Tem hora que parece que não vai encaixar. Mas eu quero dizer, povo
povo que está aqui nessa manhã, quem nos encaixa é o Senhor Jesus, quem nos encaixa é o Espírito Santo. Pedras brutas que estão sendo encaixadas pelo Espírito Santo de Deus. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos em amor. Pedras diferentes, mas que em unidade vão trazer o fogo do Espírito do Senhor nessa hora, em nome de Jesus, queridos. Pedras diferentes que foram ajuntadas, mas é na unidade que Deus vai mandar fogo dos céus, queridos, porque nós precisamos um dos outros nesta nação, para que o fogo caia. E é por isso que isso tem a ver com ficar em Jerusalém, até que do alto o fogo caia, nós sejamos revestidos pelo poder de Deus. Porque eu creio que é esse momento de ser derramado fogo, de sermos testemunhas, de receber autoridade, mas precisam estar juntos. Por isso que quando cumpriu o dia de Pentecostes, onde as línguas de fogo vieram de repente, como de fogo, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é que não há altar restaurado quando há divisão. O Senhor junta as pedras diferentes para que nós possamos caminhar em unidade. Mas a segunda lição que eu encontro aqui em Elias é que para o fogo cair não basta ter unidade. Nós precisamos preparar o ambiente para que o Espírito Santo venha sobre nós. Naquele momento Elias manda fazer uma valeta ao redor do altar. Um rego, está escrito isso, lá em 1 Reis capítulo 18, versículo 32. E nós cantamos nessa manhã, para que a chama não pare, nós precisamos preparar esse ambiente para a glória de Deus. Se nós seremos cheios dele, nós só seremos quando as valetas forem cavadas e nós nos esvaziarmos de nós mesmos para que a glória do Senhor nos enche. Sem o Espírito Santo cavar nas nossas vidas. E é por isso que a Assembleia Solene fala de um ambiente preparado para o fogo cair. Onde nós somos cavados, onde nós somos trabalhados, onde o Espírito Santo vem sobre nós, e nessas valas que Ele provoca, nós nos despojamos de nós mesmos, e Ele trabalha em nós em primeiro lugar, para que depois aconteça fora de nós. Mas a terceira coisa que eu vejo, é que altar restaurado tem lenha. De repente Elias foi lá, pegou a lenha e colocou sobre o altar. E uma coisa que não pode faltar, queridos, é essa lenha. A lenha não pode faltar nunca no altar. Jejum, oração, adoração. Porque quando você põe essa lenha no altar, você está dizendo: Senhor, pode mandar fogo à vontade. Porque não vai faltar lenha nesse lugar. Nessas 12 horas, não vai faltar lenha nesse lugar. É verdade ou não é, queridos? O ambiente para que o Senhor venha. Porque nesse lugar tem oração, tem adoração, tem entrega, tem arrependimento, tem jejum. A lenha já está aqui. E porque muitas vezes falta fogo em muitos lugares, queridos. É porque falta essa lenha. Porque quanto mais lenha, mais fogo. Mas a quarta coisa que eu quero deixar com vocês é que ele colocou a lenha, mas sobre a lenha estava o novilho, estava o cordeiro. Jesus é a razão e o centro de todas as coisas nesse lugar. Se o cordeiro não for o principal, não tem razão de nós estarmos aqui. Ele é o centro, ele é a motivação, ele é a razão. E é por isso que eu creio que para a igreja brasileira está na hora de remover o homem e trazer Jesus para o centro de todas as coisas. Fazer do Cordeiro de Deus o centro, o principal, porque tem muita gente que vai para o altar para colocar a sua necessidade, para colocar a necessidade da sua igreja, a necessidade do homem, as carências do homem, aquilo que o homem precisa, mas quem tem que estar no altar e a nossa busca e o centro de todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo. É dele, por ele e para ele que são todas as coisas. A ele seja toda a glória, queridos. Nós não podemos ter outra razão de ir para o altar. Porque se você tem dor, ele levou sobre si as nossas dores. Se você tem carência, aquele que é o centro já levou e já resolveu. Então ele tem que ser o centro de todas as coisas. O cordeiro
tem que estar no lugar que lhe é devido, queridos. Ele tem que ser glorificado nas nossas vidas e em nós. Mas por fim, o que Elias fez? Versículo 34. Ele mandou trazer 4 cântaros de água. E por 3 vezes derramou água sobre o altar. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu e também a água que estava no rego. Naquele contexto, queridos, dinheiro não valia nada, porque quando tem seca, o dinheiro não tem o que comprar. Naquele contexto, o bem mais precioso era a água. Não havia entrega maior do que a água. Não chovia há 3 anos e meio. Eu quero dizer para vocês, queridos, tem que ter unidade. Jesus tem que ser o centro. Não pode faltar lenha. O Espírito Santo precisa cavar valas nas nossas vidas. Mas nós precisamos entregar o melhor para que o fogo de Deus caia sobre a igreja. Não há fogo sem a entrega do melhor. Quando Elias diz, tragam água e derramem sobre o altar, alguém podia pensar, está maluco Elias? Ficou doido o profeta? A água é o bem mais precioso. Não é fogo que você vai clamar. Você não acabou de dizer que o Deus que responder com fogo, esse é Deus? Para que a água? E Elias não só derrama, queridos, ele encharca, ele enche a vala, ele apresenta o melhor. E eu creio que nós estamos aqui por essas 12 horas para dar o nosso melhor para Deus, queridos. A igreja brasileira está sendo convocada a entregar o melhor para o Senhor. Mas guarda uma coisa, água não fala apenas de entregar o melhor. A água também fala da palavra. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 26, diz que o Senhor está purificando a noiva por meio da lavagem da água pela palavra. João capítulo 15, versículo 3, ele diz, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. O que significa isso, queridos? É que não há altar restaurado sem uma volta à palavra de Deus. Há uma tentativa de contestar a palavra de Deus. Há uma tentativa de dizer que a palavra precisa ser atualizada. Não. Quando Deus está restaurando o fogo sobre a igreja, quando a noiva está sendo preparada, essa palavra que vem, ela tem que nos limpar, tem que nos santificar, tem que nos libertar, tem que fazer parte das nossas vidas. E é por isso que nós precisamos amar a palavra, se nós queremos a restauração do altar. Mas quando há uma volta à palavra, queridos, nós vamos encontrar não apenas textos que nos alegram, nós vamos encontrar textos que nos confrontam. Nós vamos encontrar palavras que vão vir de encontro aquilo que muitas vezes que precisa ser mudado nas nossas vidas. Porque Elias sabia que quando o altar é restaurado, quando tudo acontece da maneira certa, unidade, lenha, cordeiro, espaço para ele vir, entrega do melhor, uma volta à palavra, o fogo que cai, e o fogo que vai cair, não é qualquer fogo. Eu creio que é esse fogo que o Senhor está derramando sobre nós neste dia, queridos. Eu creio de todo o meu coração que é essa mesma chama que virá sobre a igreja brasileira, fruto de um altar restaurado. E lá no versículo 37 do capítulo 18 de 1 Reis, diz que Elias começa a orar, diz, Senhor, responde-me, manda fogo dos céus, para que todos saibam que o Senhor é Deus. E o versículo 38 diz, de repente, então veio uma rajada de fogo, que consumiu tudo. E quando as pessoas viram isso, elas caíram prostradas, gritando, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E eu creio que esse fogo está aqui, queridos, ele vai se estender. Deus vai responder com fogo o nosso clamor, porque há um ambiente poderoso do Espírito Santo. Quem quer estar com seu coração aquecido para tudo aquilo que o Senhor vai fazer? Eu quero declarar, você vai ter experiências com o fogo de Deus nesse dia. A presença de Deus vai estar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre o lugar que você pisar, mas principalmente
Eu creio que há um fogo vindo sobre a igreja nesta nação, que vai transformar situações. Você pode ficar em pé, nós vamos partir para o nosso momento de oração agora.